nós vimos o processo de formação do ditongo nasal ão em nomes na língua portuguesa. Depois vamos olhar também essa formação nos verbos, já que ele também está presente e muito presente na conjugação verbal do português. Hoje eu queria chamar a atenção para o verbo ser, que se encontra também presente no Testamento de Afonso II, no seu formato do gerúndio. Lá está, sendo, são e salvo. Por que sendo? Observem esse fragmento que eu trago de outro documento, que é o Fórum Real de Afonso X, que também é do século XIII. Eu vou ler o texto para vocês e depois nós vamos discutir algumas questões relacionadas a ele. Toda mulher que, per alcovetaria, for com mandado de alguém, a mulher casada ou esposada, se puder ser sabudo, per prova ou per sinais, a alcoveta açoutem-na, e os que os mandam sejam presos e metudos em mão do marido ou do esposo, por fazer deles o que quiser, sem morte e sem lição dos corpos, se preito não for ajuntado. E se preito for ajuntado, moira, porém, a alcoveta. Quem ouviu esse trecho deve ter ficado meio confuso, né, em relação a alguns elementos morfológicos, lexicais e mesmo sintáticos da língua portuguesa do século XIII. Parece mais obscuro do que o Testamento de Afonso II, embora nós só tenhamos visto uma pequena parte dele, especificamente uma única linha. O que chama a atenção nesse texto, né, para além do uso do verbo ser, que eu marquei em vermelho, são alguns elementos bastante curiosos, como um particípio passado em iudo. Então, esse trecho vai enriquecer mais as nossas discussões sobre a formação da língua portuguesa e o seu comportamento, né, morfossintático e morfológico no período arcaico. Mas vamos, para já, apenas observar o verbo ser. O verbo ser tem um paradigma muito interessante. Ele é formado na história do latim a partir de dois verbos, o verbo sedere e o verbo esse. Isso mostra por que a sua conjugação é tão irregular. Eu digo eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então observem que o sedere está aí, né, como raiz em algumas conjugações do verbo, em outras vocês veem claramente a presença do verbo esse. O verbo existencial ser era especificamente o esse. O sedere era um verbo que se relacionava à ideia de estar sentado, de sentar. Mas como a língua, né, tem um dono, ou seja, são seus falantes, as pessoas começaram a misturar a ideia de sentar e a de estar, e os verbos simplesmente se amalgamaram na história. Então, o português importa o sedere latino. Ora, pela história da língua portuguesa, nós sabemos que, para além daquele N intervocálico a que eu me referi antes, a queda, né, do N intervocálico, também consoantes sonoras desapareceram na formação do português desde o latim. Então, se o verbo era sedere, esse D intervocálico cai e fica, obviamente, ser, ou seja, um hiato. Esse ato foi usado durante todo o período arcaico e vai desaparecendo, começa a desaparecer, chegando no século XVI já em crase. Então, o verbo ser que nós usamos hoje, que nós chamamos de ser, na verdade não é o verbo originalmente ser, porque esse seria o esse, mas é o verbo sedere, que se modificou desde o latim, se incorporou ao verbo esse e é utilizado por nós hoje em crase. Ou seja, nós não dizemos mais ser, e sim ser. Vocês vejam como um pequeno fragmento de um texto medieval é capaz de nos trazer muitas questões de ordem linguística e histórica. Então, vimos agora o verbo ser,
mas vamos voltar a este mesmo documento para observar a questão do particípio passado e não só, para observar como, na língua portuguesa, o arabismo é extremamente presente nos textos da Idade Média. Não se esqueçam que os árabes invadiram a Península Ibérica em 711 e só saíram da Península Ibérica, pelo menos da parte de Portugal, porque eles ficaram mais tempo na Espanha, em 1249. Obviamente, o léxico da língua portuguesa é extremamente rico, né, de arabismos. Nós podemos dizer que pelo menos 1000 itens lexicais do árabe ainda estão presentes na língua portuguesa. Mas isso é uma questão para o nosso próximo vídeo. Até lá!